Fala, Colibri, beleza? Aula 9 de História. A gente sai da Idade Antiga e entra hoje na Idade Média. Bom, na última aula a gente viu o momento em que Roma cai. O momento em que Roma cai, em 476, a gente tem a queda do Império Romano Ocidental e isso vai ser um marco para começar a Idade Média e marcar o fim da nossa Idade Antiga, beleza? Então, o que é muito importante aqui, o que explode a cabeça dos alunos é quando eles descobrem que a Idade Média não aconteceu igual em todas as regiões. Isso é muito importante. Muitos alunos tomam bomba em questões de Idade Média, por isso os vestibulares eles cobram isso. O Enem já cobrou algumas coisas relacionadas a isso. Então é muito importante que vocês tenham em mente o seguinte: a Idade Média vai ser diferente na Europa Ocidental e na Europa Oriental. Então, a gente vai ver esses contrapontos. Olha só, a Europa Ocidental na Idade Média, ela vai viver a influência cristã. Os povos bárbaros, visigodos, ostrogodos, francos, os povos chamados germânicos, eles chegam na Europa e eles fazem um processo ali de tomada da Roma Ocidental. Então, Roma Ocidental cai para a mão dos bárbaros. Nesse momento, a gente vai ter uma outra configuração na Europa Ocidental. Quem que é a grande marca, o grande cara que vai nos dar um pouco dessa perspectiva da Europa feudal? Porque é essa Europa que vai ser feudal. Carlos Magno. Carlos Magno ele era franco, do reino franco, dos bárbaros francos. Ele vai montar um grande império que vai ser conhecido como Império Carolíngio no Ocidente. E ele vai estreitar laços com a Igreja Católica. Os francos vão se aproximar da Igreja Católica, pois a Igreja Católica estava muito forte no Ocidente. Então, esse estreitamento de laços vai fazer com que os francos se destaquem. E o Carlos Magno é uma dessas figuras, por isso que o Império Carolíngio é um dos grandes, vai ser o maior dos reinos cristãos ali na Europa Ocidental. Bom, o que ele faz? Para conseguir governar todo esse reino, que é muito extenso, que ele vai conquistando outras regiões da Europa Ocidental, ele começa a distribuir títulos e fidelidades, além de estreitar os laços com a Igreja Católica. Olha a importância disso. É desses títulos e dessa fidelidade que a gente vai ter a feudalização. Os laços, o estreitamento de laços na relação de suzerania e vassalagem, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, a partir desse momento, a Europa Ocidental vai começar a se dividir, se fragmentar politicamente. Quem recebia um feudo tinha um título de nobreza. Eram os condes, os marqueses, os duques. A gente vai ver depois a titulação de nobreza. Por que existem esses títulos, professor? Vocês vão entender já já. Então, esses caras que vão recebendo esses títulos, eles começam a ter um poder muito forte, descentralizado, o poder regional fica forte. Esses caras se tornam senhores feudais e eles têm poder meio que supremo na sua região, no seu feudo. Então, acontece essa feudalização no Ocidente e com a morte do Carlos Magno, o Tratado de Verdun vai dividir o Império Franco, o Império Carolíngio, e aí sim o poder vai se descentralizar mais ainda. Então veja, o Ocidente vai se tornar feudal, ele vai se fragmentando em partes, em feudos, que a gente vai ver mais profundo na próxima lousa. Professor, não foi assim então em toda a Europa? Não. A parte oriental da Europa e a parte que abrange ali uma conexão com o Oriente Médio vai ser o Império Bizantino, que é a parte do Império Romano que foi dividida, que a gente viu na outra aula. Então, Roma Oriental torna-se o Império Bizantino. É sinônimo, tá? Roma Oriental se torna o Império Bizantino. Roma Ocidental caiu, vão entrar os reinos cristãos e vai se feudalizar. Então, o Império Bizantino vai se manter muito forte até o fim da Idade Média. Ele vai ser unificado. O apogeu do Império Bizantino foi com Justiniano, que ele pega as leis romanas, ele mantém a base da estrutura romana. No famoso Código Justiniano, por exemplo, as leis romanas foram aplicadas e ele vai perseguir heresias. O Justiniano vai tentar manter um catolicismo mais puro possível. Então ele vai combater as novas ideias que estão surgindo dentro do catolicismo no Império Bizantino. E lá no Império Bizantino a gente vai ter uma característica que o rei, que é o Justiniano, ele também vai ter uma figura
de manter a Igreja Católica funcionando plenamente. Então a gente vai ter essa palavra aqui, ó, o césaropapismo. Lembra que eu falei lá em Roma, César é rei? Então o Justiniano ele era rei César e também papa. Ele que cuidava para a igreja se manter forte, a Igreja Católica. Pessoal, vejam que por enquanto só tem uma igreja católica, beleza? Claro que o Ocidente agora já está querendo suas influências, está se dividindo, e o Oriente está se mantendo uma igreja católica também. Falam que são todos católicos. Por enquanto não teve divisão. Olha só, então enquanto o Império aqui se fragmentou, o ocidental virou um monte de feudo, o Império Bizantino vai ficar unificado até 1453, quando ele cai, e aí a gente entra na Idade Moderna. Olha só, então a queda do Império Bizantino vai nos colocar na Idade Moderna. Professor, você falou que só tinha então aí um catolicismo, um cristianismo ainda. E agora? Lá em 1054 vai acontecer uma divisão do cristianismo que vai ser marcada pelo Império Bizantino. O Império Bizantino vai começar a defender a iconoclastia, não usar ícones, não idolatrar imagem. Já o Ocidente, que está se fragmentando, que a gente viu, ele usa muitas imagens, imagens sacras, imagens de Jesus, imagens de santos, enfim. Veja como a igreja aqui se divide na ideia. Então, nesse momento, vai acontecer o que a gente conhece como cisma do Oriente. É o momento em que o catolicismo racha em dois. Em 1054, o catolicismo vai ser católico apostólico grego no Império Bizantino, porque o Império Bizantino está no lado oriental ali, mais relacionado à Grécia, né, nos Balcãs, e a católica apostólica romana vai ser a igreja ocidental. Então veja, agora o cristianismo, o catolicismo se dividiu em dois. Católico apostólico romano no ocidente, que se fragmentou, e católico apostólico grego no Oriente, que se manteve unificado. Entenderam tudo até aí? Então temos duas Europas, digamos assim. A Europa Oriental, que nesse momento se mantém unificada no Império Bizantino, e a Europa Ocidental, que se feudalizou. E agora, nessa próxima lousa, a gente vai falar o que é feudalização e sobre as relações que implicaram na feudalização. Aguarda aí. Voltamos! Colibris, prestem atenção. Voltei com essa lousa cheia de esquema para vocês, para a gente falar da Alta Idade Média. Então, o momento em que essa Europa Ocidental começa a se feudalizar, a gente vai chamar esse período ali do século VI até o século X de Alta Idade Média. É quando a Idade Média estava em alta. O momento em que o feudalismo se fortalece. Professor, me dá um conceito, o que é feudalismo? É o sistema político, econômico e social da Idade Média na Europa Ocidental. Vale lembrar que na Europa Oriental, no Império Bizantino, o sistema não era o mesmo. Muito importante lembrar disso. O que está acontecendo aqui na Idade Média Ocidental? O que é o feudalismo? O feudalismo ele se caracteriza por uma sociedade estamental. A sociedade ela era dividida em classes, que a gente chama de estamentos, sociedade de ordem também pode ser chamada, e essa classe não se mobiliza. Se eu estou numa classe, eu vou morrer nessa classe. Então, quem entrava para o clero, para a igreja, né, normalmente o senhor feudal ele tinha lá 5 filhos, o mais velho ia ficar com o feudo. Aí ele sempre escolhia uns 2 para ir para a igreja e os outros para lutar. Então, aqueles que entrassem na igreja iam se dedicar à igreja até o fim de suas vidas. Quem nascesse nobre, já adquirisse um título de nobreza, ia morrer nobre. Não tinha como tirar o título da pessoa, então ele ia morrer rico naquela classe. Quem nascia servo camponês, quem nascia pobre na classe baixa, que trabalhava, morria naquela classe. Isso é sociedade estamental, também chamada de sociedade de ordens, beleza? Então, a igreja era o clero, ela tinha muito poder. Por que ela está aqui acima de todo mundo? Porque nesse momento, vale lembrar que a igreja está dominando a filosofia medieval. Vocês vão estudar até isso em filosofia com o grande professor Paulo Vitor. Então, nesse momento, a filosofia cristã é muito forte. Ninguém podia estar acima da igreja. Havia um super respeito e a igreja ganha cada vez mais poderes na Europa Ocidental. Então a igreja, os membros da igreja estavam aqui acima no clero. Abaixo haviam os nobres. Os nobres então eram esses caras que tinham um título de nobreza. E aí, qual é o título mais alto de nobreza? Era o rei. Mas poucos reis
sobreviveram ao feudalismo. Como a Europa foi se feudalizando, eles foram aí se tornando mais senhores feudais. Então, acima de todos os nobres, o rei, e depois os títulos, que aí muitos alunos falam: professor, o que tem a ver esses títulos com a ceder terras? Pessoal, lembra que eu falei que lá o Carlos Magno começou a ceder terras? Quando o Carlos Magno cedia uma terra muito importante, as terras mais importantes centrais eram os ducados. Ou seja, o título de nobreza depois de rei, o mais alto é o duque, porque ele cuida de um ducado, que era uma parte, um feudo grande e importante. O marquês era um nobre que era dado a ele uma marca. O que era marca? Fronteira. Como o feudo de fronteira era muito importante também, porque cuida da defesa das fronteiras, o marquês era quem recebia uma marca. Beleza? Marqueses. O conde. Quem recebia um feudo menor, de menor importância, que não estava nas marcas, não era de fronteira, recebia um condado. Então, o conde era a maioria dos senhores feudais eram condes, eram condados, né? O feudalismo dividiu vários condados, e o conde é quem cuidava de um condado. Então, veja só, aqui em ordem decrescente de poder, de influência. O visconde significa filho do conde, é o vice-conde. Barão era um cara que era nobre, mas ele não tinha terras, mas ele era um homem muito importante para o rei. Então o rei dava títulos para os barões, lembrando que a gente tinha reis aqui, só que o rei era mais um grande senhor feudal só. E aí o barão era o homem de confiança dele. E o resto eram sirs. Todo mundo que era nobre, que lutava, já era sir. Ah, de repente um sir podia ganhar um pedaço de terra? Sim, se ele batalhou, se ele fez um feito importante, um senhor feudal maior podia ceder terra para ele. E aí, a gente tem que entender então essa política que era descentralizada. Ó. O senhor feudal, por que a gente fala que a feudalização da Europa foi descentralizando o poder? Porque se o cara tinha um feudo muito grande e ele achasse que ele não estava dando conta de cuidar daquele feudo, ou ele quisesse dividir aquele feudo, havia essa relação famosa de suzerania e vassalagem. Quem era o suzerano? Era o nobre que dava o feudo. Então ele falava: ó, estou te dando um pedaço de terra para você se tornar um senhor feudal. E quem recebia o feudo também podia ser uma quantidade em dinheiro, tá? Mas normalmente era terra. Quem recebia o feudo era o vassalo, que era um nobre também que jurava fidelidade ao seu suzerano. Quando começar uma batalha, eu vou ter meu exército pronto para o seu benefício. Então isso é a relação de suzerania e vassalagem. E tinha muitos nobres que eram quem lutavam, a maioria era sir, é óbvio, que eram os nobres que lutavam, né? Então eram os que rezavam, os que lutavam e os servos camponeses, os que trabalhavam. Era uma sociedade rigidamente definida. Professor, os servos eram os que mais se ferravam? Sim, eles não tinham privilégios políticos, eles trabalhavam muito e pagavam uma série de contribuições, de tributos ao senhor feudal. Eram os que mais trabalhavam e os que menos ganhavam. E então falamos da sociedade, que era estamental, política descentralizada e economia. A economia, então, a gente foi dividindo a Europa Ocidental em várias fazendas, os feudos são grandes fazendas. A economia era agrária, tudo relacionado à plantação, cuidar de animais, enfim, e de subsistência. Eles não tinham intenção de produzir para vender e lucrar, então eles faziam para subsistência realmente. O que sobrava, quando sobrava, eles trocavam com feudos, que era a troca de excedentes, troca do que sobrou. Mas, no geral, a economia era agrária e de subsistência. E, nesse período, é muito importante que vocês saibam que durante a Alta Idade Média, cada vez mais as cidades foram morrendo. Se os sítios, se os feudos, as zonas rurais estavam fortes, quer dizer que as cidades estavam fracas, as cidades foram morrendo. Aquelas cidades da antiguidade, que tinham sido grandes pontos ali na Europa Ocidental, elas foram morrendo. Então a gente tem a morte das cidades e a morte do comércio, porque cada vez mais eles estão buscando uma economia agrária e de subsistência, então o comércio também morre. É muito importante lembrar disso para a gente ver o final da aula na próxima lousa, que eu vou colocar aqui e já volto. Fala, Colibri, voltei com a nova lousa para a gente finalizar essa aula. Falei do momento, então, em que o feudalismo estava em alta. A gente chama esse período de Alta Idade Média, do século V ao século X. 5 séculos de alta. Agora,
feudalismo está em baixa. É a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. O feudalismo em baixa começa no século XI. E a gente tem que estudar os fatores que levaram o feudalismo a entrar em baixa. Primeira coisa, tem uma nova religião monoteísta pintando na área. O islamismo ganhou força. O islamismo ganhou força na Península Arábica. É uma religião que se desenvolve no século VII pelo profeta Maomé. O profeta Maomé diz ter tido uma visão com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel deu instruções para ele começar essa nova religião. É muito interessante que lembra que eu falei que a religião, a base da religião hebraica, dos judeus, inspirou o cristianismo e o islamismo lá na nossa aula de Hebreus? Aqui está a base então judaica, né? O anjo que anunciou ao profeta Maomé diz ter recebido essa visão, desenvolve essa religião. Em 622 eles são expulsos da cidade que eles estavam pregando e eles têm que sair de lá na famosa Égira. Esse momento, para os islâmicos, é o início do calendário deles, é o ano 1 do calendário deles. Então, enquanto o ano 1 do calendário cristão, que é o gregoriano, é o nascimento de Cristo, para os islâmicos, o ano 1 deles é o ano 622 para os cristãos. Olha que interessante de pensar isso. Então eles estão no ano 1400 e alguma coisa. Então os islâmicos, os muçulmanos, começam a ganhar força. O Alcorão é como se fosse a Bíblia deles. E a Jihad é a guerra santa por fiéis. A Jihad pode ser feita de duas formas. Convencendo fiéis de forma pacífica e convencendo fiéis de forma não pacífica. Com a força dos muçulmanos, eles começam a tomar uma série de regiões. E eles tomam Jerusalém, que é uma terra considerada sagrada para os judeus e para os cristãos também, até hoje, tá? E nesse momento a gente vai ter uma treta começando ali na Europa Ocidental. Essa treta vai se estender da Europa Ocidental lá para o mundo árabe. O Papa Urbano II resolve fazer uma expedição para retomar Jerusalém. Então, em 1095 é convocada a primeira cruzada, que é a Guerra Santa dos Cristãos, tentando retomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Professor, os cristãos conseguem retomar? Não conseguem retomar. Eles vão de 1096, que foi a primeira, 1095 ele convocou, mas a cruzada começou um ano depois, até a 8ª cruzada oficial, 1270. E tiveram algumas não oficiais, como a Cruzada das Crianças aí, nesse meio do caminho. Então, 8 cruzadas convocadas pelo Papa da Igreja Ocidental para tentar retomar Jerusalém, sem sucesso. Então, os muçulmanos estavam muito fortes naquela região, só que tudo isso trouxe uma consequência. As cruzadas trouxeram, além de um pouco de desgaste para o Ocidente, também uma troca cultural muito grande. Acompanha as setinhas aí, dá pra ver aí, produção, as setinhas aqui acompanhando? Então, ó, essa troca cultural, qual as consequências das cruzadas? Troca cultural. O Ocidente começa a ter contato com o Oriente nessas expedições e isso faz com que eles tenham uma troca cultural. E essa troca cultural vai acender uma sede de comércio. Lembra que eu falei que o comércio estava morto no Ocidente feudal? Agora, com essa troca cultural, algumas pessoas estão vendo que o comércio é viável, porque o Oriente continua comercializando. Isso traz uma sede de comércio. Algumas cidades começam a buscar esse comércio lá com o Oriente. Então, algumas cidades que estavam mortas praticamente no Ocidente começam a se reerguer. Essas cidades eram chamadas de burgos. E aí já fica óbvio para vocês, quem morava nas cidades nesse momento era uma classe nova que estava surgindo, os burgueses, uma nova classe que se contrapunha às 3 classes lá do sistema feudal. Era uma nova classe contestando o sistema. Você imagina para um burguês passar por vários feudos pagando pedágio em cada um deles. Quando ele chegasse no final, o produto não valia nada. Então essa nova classe vai querer acabar com o feudalismo também, beleza? Nesse momento a gente tem o renascimento, no final do feudalismo a gente tem o renascimento urbano e o renascimento comercial. Quer dizer, as cidades voltam, elas renascem porque existia na antiguidade, morreu na média, renasceu aqui. Mesma coisa o comércio, as moedas, as trocas comerciais. Existiam na antiguidade, morreram na Idade Média Ocidental, renasceram aqui. Renascimento comercial e urbano. E para condecorar o final da Idade Média aí, a peste negra. 1/3 da Europa Ocidental é acometida de uma peste
bubônica, chamada de peste negra, porque dava bolhas negras no corpo, bolhas de sangue, de pus, a pessoa morria em semanas, e 1/3 da Europa morreu. Mais de 20 milhões de pessoas morrem de peste bubônica por falta de higiene. Também uma consequência desse início de comércio. Os navios vinham, né? Isso trouxe uma proliferação dos ratos, os ratos e suas pulgas passavam a peste bubônica, e a gente vai ter aí a peste negra no século XIV, já no final do feudalismo. Professor, o que marca o fim do feudalismo? É o momento que o Império Bizantino, em 1453, é tomado pelos turco-otomanos. Então, aí quando cai aquele Império Bizantino que se manteve forte, a gente fala, ah, não, aqui o mundo já mudou. Século XV, já teve renascimento, o Ocidente já não é mais o mesmo. Nesse momento nós estamos na Idade Moderna daí, que é a nossa próxima aula. Beleza? Pessoal, sigam nas redes, professor Heitor, @profeitor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar lá. Podem me perguntar na monitoria do site, ela é feita para isso, é feita para a gente conversar. Mandem sugestões, mandem ideias e o mais importante de tudo, façam as atividades. Terminou de assistir essa aula, atividades. E aí, eu gostaria que vocês, se tivessem dúvida nas atividades, mandassem as monitorias, beleza? Eu acho que tá bem legal, acho que tá rendendo e vamos para cima porque é ano de aprovação para vocês. Obrigado, beijos, até mais.